Começa hoje o curso de Ciências do Ensino Fundamental. Nós estaremos juntos nesta jornada. Bons estudos. Você vai assistir a teleaula de número 1. Você sabe por que a gente precisa estudar ciências na escola? Oi, por favor. Você sabe por que a gente estuda ciências na escola? Na escola eu acredito que seja importante para a gente conhecer o nosso ambiente. Para ampliar os nossos conhecimentos. Do que trata um cientista? Eu acho que pesquisa a respeito da natureza em volta da gente. Atmosfera, fórmulas. Ele estuda a origem da vida, a origem do universo. Você já estudou ciências? Já estudei ciências. Já estudei ciências. O que você estudava no seu curso de ciências? Sobre o solo, sobre vegetal, sobre tudo. Para conhecer mais sobre o ser humano, o desenvolvimento da Terra, dos seres vivos e tudo. Pois é. A gente estuda ciências para entender melhor o mundo em que vivemos. Se você entender melhor como é o mundo, melhor vai poder se virar dentro dele. Agora, será que dá pra gente aprender ciências numa padaria? Bom dia. Eu sou o Clóvis. Estou colocando a minha banca de jornal a serviço do telecurso de ciências que está começando hoje. No nosso telecurso de ciências, nós vamos estudar situações que acontecem no nosso dia a dia. Só que nós vamos adotar o ponto de vista da ciência. E para saber das coisas que acontecem no nosso dia a dia, nada melhor do que isso aqui, ó. O jornal. Mas o jornal é apenas um dos recursos que nós vamos utilizar. No telecurso de ciências, nós vamos aprender, por exemplo, como era a Terra há milhões e milhões de anos e como ela é hoje. Como é a Terra por dentro. Quantas espécies de seres vivos existem na Terra e onde estão. Vamos ver como a ciência explica um gol perdido numa partida de futebol. E na aula de hoje você vai ver por que quando a gente abre uma geladeira, uma garrafa de cerveja, sai aquela fumacinha. Nós vamos mostrar as coisas aqui de um jeito que vai fazer você se sentir tão à vontade como se estivesse estudando ciências na lanchonete do seu bairro. Oi, prazer. Meu nome é Lineu e como eu dou aula de ciências numa escola aqui do bairro, eu venho sempre nessa lanchonete. A Maria é a garçonete. Ela diz que os nossos papos melhoram a qualidade do serviço. Por exemplo, ela adorou aprender que o prazo de validade de um enlatado tem uma explicação científica. Isso é super importante. E ter um freguês professor tipo Lineu é um luxo. Primeiro, porque a gente aprende um monte de coisas. E depois porque a gente aprende a aprender. Não é, Alberto? É isso aí, Maria. E aquele ali é o Alberto, o dono da lanchonete. Ele gosta muito de discutir, trocar ideias comigo e comprovar na prática todas as coisas que ele aprende com as nossas discussões. Uma das coisas que eu já aprendi com o Lineu foram as qualidades básicas do cientista. A perseverança e a busca de um método. E olha, isso vale tanto lá no laboratório quanto aqui fora, na vida da gente. Obrigado. Não é isso, Lineu? É isso aí, Alberto. Perseverança e busca de um método são as qualidades básicas de um cientista. Perseverar é conservar-se firme e constante. Persistir, prosseguir, continuar. O cientista é um cara que quando quer descobrir alguma coisa, vai até o fim. Um bom exemplo de perseverança do cientista são as notícias que saem no jornal sobre os pesquisadores que procuram a cura da AIDS. Todos os dias, alguém, em algum lugar, está experimentando um novo remédio, uma nova vacina. Até agora, a AIDS ainda vem conseguindo driblar os cientistas e a epidemia continua. Mas já foram descobertos meios de evitar a contaminação e remédios que diminuem o ritmo da doença. As pessoas soropositivas, hoje, vivem muito mais tempo do que há 10 anos. Você já pensou se os cientistas não tivessem perseverança, não continuassem insistindo? Nós podíamos perder a esperança de encontrar a cura. Valeu o exemplo? Valeu. Mas você também fala sempre em método. Método é o caminho pelo qual se atinge o objetivo. Um modo de proceder, uma maneira de agir. Então, quer dizer, os cientistas trabalham com um método para poder organizar um pensamento e descobrir ligações entre um fenômeno e outro. Tá dando para entender? Mais ou menos. Dá, assim, um exemplo para eu entender melhor.
Vamos voltar ao exemplo da AIDS. Quando a AIDS ainda era uma doença desconhecida, as pessoas começaram a pegar um monte de doenças diferentes e morrer delas. E ninguém sabia por quê. Então os cientistas tiveram que adotar um método, ou seja, uma maneira de agir organizada, até chegarem à conclusão que todas aquelas doenças eram causadas por um tipo de vírus. Os cientistas foram estudando caso a caso até descobrirem o vírus HIV, que é um tipo de vírus que destrói a defesa natural do corpo. Viu só? Por isso que perseverança e método são tão importantes para um cientista. Método e perseverança. Muito bem. Mas agora vamos ao assunto da nossa teleaula de hoje. Incêndio é causado por vazamento de gás no botijão do fogão. Vazamento de gás de cozinha. Todo dia a gente lê no jornal ou escuta de algum vizinho alguma história sobre vazamento de gás do botijão. Vamos saber o que isso tem a ver com a nossa teleaula de hoje? Roberto, O que foi, Maria? vem dar uma olhada aqui no fogão, acho que tá vazando gás. Fecha o registro. Mas eu já fiz, né? Aliás, essa não é a primeira providência que a gente toma quando acha que o gás tá vazando? É. Alberto, eu conheço cheiro de gás de longe. Eu sei que quando não tem vazamento e a gente troca de botijão, sente um cheiro leve de gás, não esse cheiro forte que tá aqui. Deixa eu ver se eu encontro uma chave de fenda aqui. Ah, achei. Ah, é. Peraí. Abre todas as portas e janelas e fica lá fora. Eu vou buscar o Lineu. Como o cheiro estava muito forte, Maria fechou o registro e chamou o Alberto. O que foi que o Alberto fez? Eu fiz bobagem, na verdade. É perigoso mexer na válvula do botijão, pois ele pode explodir e incendiar. Mas dessa vez, nada disso aconteceu. Vamos ver agora o que aconteceu com o gás que escapou do botijão. Eu pensei que fosse pegar fogo, mas ele tá cheio de gelo. Seu botijão congelou, Roberto. Ô, Maria, você mexeu no botijão? Usou algum extintor de incêndio ou coisa parecida? Imagina, não fui eu, fiquei o tempo todo aqui escondida aqui atrás. Vamos rever essa cena e ver que coisa curiosa. O gás escapou e, por sorte, nem teve incêndio nem explosão. Formou apenas gelo. Isso tem a ver com a mudança de temperatura do lado de fora do botijão. O gás que escapou roubou o calor do ar que encontrou do lado de fora. Para entender melhor, vamos ver um exemplo menos perigoso. Por que quando a gente abre uma geladeira ou um freezer de sorvete como esse aqui, sai essa fumacinha? Porque tá gelado lá dentro. Porque aqui fora é quente, lá dentro é frio. Você viu só? Quando a gente abre uma garrafa de cerveja ou de refrigerante, também sai uma espécie de fumacinha do gargalo. Por que será que acontece isso? Será que aquela nuvenzinha de fumaça já estava dentro da garrafa antes dela ser aberta? Estava lá dentro quando abriu? Deveria estar, né? Acho que sim, estava dentro da garrafa com toda certeza. Eu acredito que não. Olha, o que eu posso garantir é que aqui dentro, antes de ser aberta a garrafa, não tem nenhuma fumaça, não. A pergunta agora é, por que se forma essa nuvem de fumaça? Essa nuvem de fumaça tem uma explicação científica. Olha só, aqui nessa cerveja, o gás fica comprimido entre o líquido e a tampa. Na hora em que abrimos a garrafa, o gás se expande rapidamente. E quando um gás se expande, ele provoca o abaixamento da temperatura. Então aquele gás que congelou o botijão. Isso mesmo. Tanto aqui com essa cerveja quanto com o gás do botijão de cozinha, aconteceu a mesma coisa. A expansão do gás. E toda vez que isso acontece, ocorre também o abaixamento da temperatura. Puxa! Mas a expansão do gás baixa tanto a temperatura? A ponto de fazer aparecer gelo ali em volta da válvula do botijão? É isso mesmo, Roberto. Pra gente ter uma ideia melhor de como que a expansão dos gases abaixa a temperatura, vamos dar uma olhadinha aqui nessa cerveja, bem gelada. Essa cerveja tá mais ou menos uns 5 graus centígrados, que nós vamos chamar de graus Celsius.
Na hora que a garrafa é aberta, o gás que estava comprimido dentro da garrafa se expande rapidamente e a temperatura na região perto do gargalo cai para cerca de 36 graus Celsius, abaixo de zero. Então se forma uma nuvenzinha de fumaça, que é formada de partículas de água que existem no ar. 36 graus abaixo de zero? Puxa, Lineu, mas isso é frio pra chuchu. Não, porque uma temperatura baixa dessas dá pra congelar tudo, até o ar. Caramba! Mas congelar o ar não é a maneira mais correta de descrever esse fenômeno, né? O gelo na válvula do botijão e a nuvem de gotículas de água no gargalo da garrafa se formam pelo mesmo motivo. A temperatura diminui rapidamente toda vez que acontece a expansão de um gás. Expansão de gás? Tá vendo esse barulhinho aí da geladeira? O que esse barulho tem a ver com a tal da expansão do gás? Não, porque eu aposto que esse motorzinho que fica nesse liga e desliga, que é o responsável pela expansão do gás que resfria a geladeira. Tô certa? É isso mesmo. O motorzinho de geladeira é um compressor. Como o próprio nome diz, o compressor serve para comprimir o gás. Então ele é levado assim comprimido por uma tubulação até o congelador, que é o lugar onde ele vai expandir. E quando o gás se expande, o que acontece? Ah, isso você já explicou. A expansão de um gás provoca um abaixamento da temperatura. A partir do caso do botijão de gás da lanchonete, nós aprendemos alguns conceitos de ciência. Agora vocês vão ter a chance de rever o que nós aprendemos nessa teleaula. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a rápida expansão de um gás provoca o abaixamento da temperatura. Esse abaixamento da temperatura pode ser visto quando escapa gás rapidamente de um botijão. A válvula do botijão fica coberta de gelo. A nuvem de fumaça que a gente vê quando abre uma garrafa de cerveja se forma ali pela mesma razão. O gás se expande e a temperatura cai. E este princípio de abaixamento de temperatura através da expansão de um gás é utilizado em muitos equipamentos como a geladeira e o ar-condicionado. Na nossa próxima teleaula, nós vamos tratar do céu. Esse mesmo que a gente vê todo dia. Até lá.